tô gravando o vídeo que eu falei que ia gravar sobre isomeria, né? Que vocês estavam com uma certa dúvida sobre isso. Falei que ia gravar, não gravei, agora tô gravando agora. Então vamos lá, começar. A isomeria é um processo bem básico em si, né? Tipo, para o ensino médio, ela não precisa que você saiba do mecanismo que age sobre ela. Então, assim, ela é considerada meio básica. Claro que existe dificuldade, porque às vezes é difícil a assimilação do conteúdo, né? Porque a gente está vendo uma coisa, vem para outra totalmente diferente, totalmente oposta, né? Mas ela é básica, você vai ver. Na isomeria, vamos primeiro conceituar o que é isomeria, né? Isomeria não é nada mais, nada menos do que a troca ou a mudança de posição dos elementos que compõem uma molécula nela mesma, né? O que quer dizer uma troca de mudanças nela mesma? É que não vai ser acrescentado nem mudado nenhum elemento, certo? Então, se ela tiver uma fórmula molecular C7H10O3, ela vai continuar assim e independe da posição que você troca os elementos, né? A isomeria ela é classificada em duas: a isomeria plana e a isomeria geométrica. A geometria plana ela é mais completa e ela é mais difícil de assimilar, mas ela tem um mecanismo muito mais básico se você for olhar para um lado físico, em um olhar físico, né? A plana é aquela que tem isomeria de posição, de função, de tautomeria, essas coisas, que é bem básico. A isomeria de posição não é nada mais que você trocar a posição de um determinado elemento para outra posição, né? Então, se você tiver uma ramificação no carbono 2, se você tiver um composto com 5 carbonos e tiver uma ramificação no carbono 2, você pode trocar essa ramificação do carbono 2 para o carbono 3. Isso vai ser uma isomeria. Não vai estar trocando a estrutura molecular, só a estrutura, a fórmula molecular, só a estrutura que vai ser mudada. A insaturação também, você pode mudar do carbono de 1 para o 2, para o 2 para o 3, para o 3 para o 4 e assim por diante. Aqui, ó, essa aqui é importante você tomar cuidado, que é o que é? É isomeria de posição em relação à função. A função muda de posição, mas ela não muda sua função, né? Então, se você tiver uma acetona nesse mesmo composto com 5 carbonos, no carbono 2, e você quiser transformar, colocar ela no carbono 3, isso vai ser uma isomeria de posição da acetona. Ela vai continuar sendo cetona e ela vai continuar com a mesma fórmula. É diferente da isomeria de função. A isomeria de função não consiste em quê? Pegar essa mesma acetona que está no carbono 2 e colocar ela no carbono 1. Ela vai virar um aldeído. Então ela mudou de função, né? Não é mais posição. Então é bom tomar cuidado com isso. Isomeria de cadeia. A isomeria de cadeia também é a mais simples que tem, né? E é a que o pessoal mais confunde. É você transformar uma cadeia retilínea em uma cadeia ramificada ou uma cadeia fechada em aberta ou aberta fechada, tanto faz. Se você tiver um propeno, que é um propano, né, com 3 carbonos, e uma insaturação aqui, você pode transformar ele em um ciclopropano. Você pega a insaturação e fecha a cadeia. Vai ser uma ramificação, uma isomeria de cadeia. Você pode pegar um pentanal, um pentano, e transformar ele em um 2-metilbutano, por exemplo, né? Então ela e essa assim, aqui a gente tem a tautomeria e a metameria. Eu acho que não é muito usada ela no ensino médio, porque mexe mais com a reatividade que ela tem, né? Então não é muito utilizada no ensino médio para qualquer coisa, né? A metameria é a mais usada, né? Que é transformar, tipo, sei lá, um ácido carboxílico e um éster, né? Que é você pegar o, o heteroátomo, que seria o oxigênio, e mudar ele de posição na cadeia principal, né? Porque o éster, como o éter, né? Ele depende da posição do oxigênio,
do heteroátomo para você dar nome para ele, né? Então, se ele mudar de posição, ele muda de nome, né? Então, se ele tiver um metil aqui e um metil aqui, então vai virar um metoximetano. Mas se ele mudar de posição, ele vira um metoxipropano, né? Então é importante também. Mas para ensino médio, quase ninguém usa isso, só para encher saco mesmo. E a gente tem também a isomeria espacial. A isomeria espacial, que é a famosa cis-trans ou quiral, que o professor tanto fala, né? Que é a mais fácil de perceber, né? Pelo menos a cis-trans, mas ela tem um mecanismo por trás muito mais complexo, porque vai mexer na reatividade da cadeia da molécula, né? Mas ela é fácil. O que é um elemento cis-trans? Elemento cis-trans você tem uma cadeia principal retilínea. Vamos pegar o propano de novo. Você vai ter o propano lá. E se você tiver no carbono 2 e 4, né, um cloro, por exemplo, se tiver um dicloro, né, 2, 4 dicloro pentano, você... vamos pegar outro exemplo. Tá, você só tem 2 carbonos, né? Um exemplo mais fácil. 2 carbonos com mais saturação e os cloros aqui. Como que você vai identificar um elemento cis ou um elemento trans? Quando você tiver 2 elementos que vai poder fazer essa isomeria, que é trocar essa posição desse heteroátomo, não em relação a colocar ele no meio da cadeia, mas em relação aos carbonos, né? Vou dizer o metil também, ter 2 metis aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar essas 2 ramificações, vai pegar esses 2 carbonos, né, dessas ramificações e fazer um corte transversal que passe por eles dois. Então, se tiver um carbono aqui e um carbono aqui e as ramificações estiverem aqui, né, você faz esse corte. Esse corte é chamado de raio de simetria. Né? O que é o raio de simetria? É para você descobrir se é uma molécula cis-trans. Uma molécula cis, os 2 elementos, as 2 ramificações dos 2 elementos vão estar no mesmo plano mesmo plano de simetria. Um elemento trans vai estar um aqui e outro aqui, né? Eles vão estar em planos de simetria opostos. É mais comum se ver elementos trans. Por quê? Porque eles são mais estáveis. Porque se você considerar uma molécula aqui que tenha 2 ramificações aqui, elas vão interagir muito entre elas. Então ela vai dar uma reatividade muito grande para a molécula. Então o que você faz? O que ela faz, né? Normalmente, ela se transforma em trans. Porque aqui, não tem tanta interação entre elas. Não tem tanto uma interação polar a polar ou intermolecular muito forte, né? E a gente tem a última, que é a isomeria óptica, que aí também está dentro do espacial, que é o do carbono quiral. O carbono quiral é um carbono que está ligado a quatro grupos funcionais diferentes, né? Ou 4 cadeias diferentes. Isso aqui é importante na fabricação de remédio, porque o carbono quiral, né, a isomeria óptica, ela não necessariamente você vai mudar as funções de posição, mas a posição da molécula influencia na fabricação do composto que você quer formar. Então, se você quiser formar um medicamento para determinada coisa, você vai reagir a essas 2 moléculas assim, né? Uma de frente para a outra, por exemplo. Mas se você quiser transformar em outra coisa, você vai mudar a posição da substância. Você não vai mudar, não vai fazer isomeria, pega esse carbono aqui, pega no outro ali, faz alguma, como na isomeria plana. Isso aqui é isomeria da molécula mesmo. Você não vai mudar ela, você só vai mudar a posição espacial dela, né? Então aí, se ela colidir assim, ela vai se transformar em uma outra substância totalmente diferente. E um carbono quiral, já falei, é um carbono ligado a 4 grupos funcionais diferentes, né? Tem que tomar cuidado e uma certa observação para você descobrir se realmente são grupos diferentes, né? Porque vai que ele está no meio e você não percebe que tem um metil aqui, ou você não percebe que tem um metil com uma ramificação aqui, só um metil aqui, e você acaba não vendo esse carbono quiral, né? Então é importante ver, qualquer mudança na relação é um carbono quiral. Você pode ver isso também pela polaridade dele, ele sempre vai ser polar, né? Que o Mi vai ser sempre diferente de 0, porque sempre vai ter algum grupo diferente aqui, né? Então ele sempre vai ser polar.
E eu acho que de isomeria é isso. Não estamos esquecendo de nada importante. É isso.